Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, entrar no santuário da Palavra de Deus exige de nós um descalcamento dos nossos pés, um despir das nossas certezas cotidianas e, acima de tudo, uma disposição visceral para o confronto interno. Quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos que habitavam o coração do Império Romano, ele não estava redigindo um mero tratado de etiqueta moral ou um manual de boas práticas e maneiras religiosas. Ele estava era lançando um manifesto de insurgência espiritual. Para compreender a profundidade do que nos é proposto nesta passagem bíblica, precisamos mergulhar no peso cirúrgico das palavras originais que o Espírito Santo inspirou. Quando o apóstolo Paulo nos adverte com a expressão não vos conformeis, o termo utilizado, essa palavra, ela carrega um significado literal de não se deixar moldar por um esquema externo, de não permitir que uma forma exterior determine a sua estrutura interior. É isso que está falando. Na verdade, é um apelo urgente para que não aceitemos o design que o sistema deste século tenta, a todo custo, prensar contra a nossa alma. O mundo funciona como uma gigantesca prensa hidráulica cultural. Sim, prensa esta que, dia após dia, de maneira muito sutil, silenciosa, mas persistente, empurra seus valores, as suas urgências, as suas vaidades e os seus medos sobre a nossa mente, esperando que, por cansaço ou por conveniência, nós venhamos ceder e assumir a sua forma. Ceder a essa pressão externa que o mundo impõe sobre nós, é o que a Escritura chama de conformidade. É o terrível estado de anestesia espiritual, onde o cristão já não choca mais o ambiente onde está inserido, porque ele se camuflou perfeitamente na paisagem do egocentrismo contemporâneo. Quando Paulo fala aqui para não se conformar com este século, o século ao qual ele se refere aqui não é uma contagem de 100 anos no calendário, mas sim o espírito da época em que vivemos, o sistema de pensamentos que dita o topo da existência humana, a satisfação do próprio eu, o acúmulo de glórias terrenas e a busca incessante por autonomia longe do Criador. Pois é, não se conformar, portanto, é um ato de resistência, eu diria uma resistência violenta contra o status da nossa própria carne e das correntes culturais que nos cercam. É entender também que nós fomos chamados para ser o elemento destoante da sinfonia do pecado. O mundo criou um molde de felicidade, um molde este baseado no consumo, um molde de sucesso baseado no poder e um molde de relacionamento baseado no descarte. Quando o cristão se recusa a entrar nesses moldes,
ele se torna uma anomalia bendita. Ele torna-se um ponto de interrogação na mente daqueles que só conseguem enxergar a horizontalidade da vida. Só vê na questão horizontal, não tem capacidade de verticalizar a sua visão espiritual. No entanto, a teologia de Paulo nunca é apenas negativa. Ela não se resume a um não faça. O Evangelho, na verdade, não é a ausência de deformidade, mas a presença de uma transformação gloriosa e diária. E é exatamente por isso que o texto prossegue com uma ordem assustadora até, né? Ele diz, mas transformai-vos. Transformai-vos. O termo aqui trata-se da palavra raiz que nós conhecemos por metamorfose. Trata-se de uma alteração radical e orgânica que vem de dentro para fora. Assim como a lagarta que, ao romper o casulo, manifesta uma natureza completamente nova, que antes estava oculta, mas que agora redefine toda a sua existência, toda a sua beleza e a sua locomoção. Ela sai do casulo voando. Essa metamorfose não é fruto de um esforço legalista, de uma lista de regras humanas ou de um moralismo superficial. Ela acontece por um mecanismo divinamente estabelecido. E Paulo fala aqui, ele diz que é pela renovação da nossa mente. Muito bem. A mente, na antropologia bíblica, não é apenas o intelecto ou o cérebro biológico, mas o centro de comando da vontade, das afeições, das emoções, dos desejos e das tomadas de decisão. A mente, biblicamente falando, ela pode ser comparada com o leme do navio. É o leme do navio da nossa existência. Se a mente permanece colonizada pelos conceitos deste mundo, toda a nossa caminhada será tortuosa. Mesmo que externamente guardemos uma aparência de religiosidade. Renovação mental, biblicamente falando, esse desafio que Paulo nos coloca diante de nós, essa renovação mental significa a substituição do sistema operacional do mundo pela lógica contracultural do reino de Deus. Significa aprender a pensar como Cristo pensa, a amar o que Ele ama e a rejeitar o que Ele rejeita. Essa mente renovada é o único solo fértil onde se pode discernir, saborear e experimentar a vontade de Deus. Vontade de Deus que o apóstolo Paulo aqui qualifica com 3 adjetivos, eu diria 3 adjetivos insuperáveis, né? Ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes a nossa carne olha para a vontade de Deus com desconfiança, como se os mandamentos do Senhor fossem uma espécie de gaiola destinada a nos privar da alegria. Essa é a mentira original do Éden, que ainda ecoa em nossos dias. Mas a profundidade teológica de Romanos nos mostra o oposto. Sim, totalmente o oposto. A vontade de Deus é boa. Ela é boa porque ela visa o nosso bem eterno e a glória do seu nome. Ela é agradável porque, ainda que traga confrontos ou desconfortos momentaneamente e cruzes no presente, ela preenche a alma com uma paz que excede todo entendimento. E a vontade de Deus, ela é perfeita, porque não carece de reparos, não falha, não se equivoca
e nos conduz ao propósito exato para o qual nós fomos criados. É simples assim. Experimentar essa vontade não é um evento intelectual místico, mas uma vivência prática, um caminhar diário onde cada escolha, cada decisão venha refletir a soberania de Deus sobre a nossa história. Diante disso, nós percebemos a urgência de nos levantarmos como referências vivas em uma geração tão fragmentada como é a nossa. O plano de Deus para a igreja nunca foi o isolamento monástico, onde nos escondemos do mundo com medo de nos contaminarmos por ele. E tampouco foi o sincretismo, onde nos misturamos tanto com o mundo que já não podemos ser distinguidos dele. O plano de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas é a santidade encarnada. Ou seja, nós somos chamados a viver neste mundo, a caminhar por suas ruas, a trabalhar em suas empresas, a estudar em suas universidades, mas com o coração ancorado na eternidade. Ser diferente não é ser esquisito por capricho. Não. Ser diferente é ser excelente por causa do amor de Cristo na nossa vida. Ser excelente é manifestar uma ética inabalável onde a corrupção é a norma. É estender a graça e o perdão onde a vingança é celebrada. É demonstrar uma pureza de intenções e de atos onde a sensualidade e o egoísmo ditam as regras. Nós fomos vocacionados para ser cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração, para que sejam lidas por todos os homens. Essas palavras foram citadas pelo apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto. Somos cartas vivas e é desafiante. A nossa vida deve ser uma narrativa legível do poder do Evangelho, de modo que, quando as pessoas olharem para o nosso proceder, para a nossa fala, para as nossas reações diante da crise e para o nosso amor sacrificial, elas venham ser, digamos, constrangidas a admitir que existe uma realidade muito superior governando os nossos passos. Essa postura, eu diria que ela é essa postura de referência, eu diria que ela exige de cada um de nós um esforço intencional e muito consciente. A correnteza deste mundo é muito forte e corre na direção do abismo da autonomia humana, da autossuficiência. E para flutuar nela, basta não fazer nada, basta se conformar, basta parar de nadar contra a maré, basta viver uma vida que honre a Deus de fato. É necessário um empenho diário de entrega no altar. E é exatamente por isso que este versículo, Romanos 12, 2, ele está conectado ao versículo 1, do culto racional que devemos apresentar, onde Paulo nos roga apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bem, a nossa santidade deve ser visível por onde quer que andemos. Nós não podemos ter uma fé de domingo apenas e uma vida de conformidade de segunda a sábado. O evangelho que portamos deve moldar como tratamos o nosso cônjuge, como educamos os nossos filhos, como gerenciamos as nossas finanças,
como reagimos à injustiça e como nos portamos quando ninguém está nos observando. É exatamente nessa integridade do cotidiano que a nossa carta viva é lida pelas pessoas com maior clareza. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, viver neste século, neste mundo, com os olhos postos na eternidade, é compreender que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Estamos de passagem. Esta terra não é o nosso lar definitivo. As tendências deste mundo, elas são passageiras. A moda deste século, os impérios humanos desmoronam e as glórias da terra se convertem em poeira. No entanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós ajustamos a nossa visão para a perspectiva do tribunal de Cristo e da Nova Jerusalém, o brilho falso das ofertas deste mundo perde inteiramente o seu encanto. O que antes parecia uma pedra intransigível, como abrir mão de certos privilégios, de certos aplausos ou de certas práticas mundanas, passa a ser visto como o refúgio que realmente é diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que a nossa mente ela seja, portanto, diariamente lavada pela água da palavra de Deus, para que o nosso padrão de vida não seja uma cópia barata da cultura decaída, mas um eco fiel da santidade celestial. Uma testemunha viva e pulsante de que o reino de Deus já chegou ao nosso coração e que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.